Olá, hoje vamos analisar uma proposta que, olha, mexe bastante com a estrutura política do Brasil, né? É o fim da reeleição para presidente, governador, prefeito e, ao mesmo tempo, aumentar os mandatos para 5 anos. A gente tem aqui um artigo acadêmico bem interessante que olha para isso de um jeito diferente, pela geografia. A ideia é tentar entender como essa mudança poderia, assim, redesenhar mesmo o mapa do poder no país. Exato. A análise que o artigo faz, ela sugere que não é só uma mudança de regra eleitoral, sabe? É algo que altera a dinâmica de como o poder político se organiza e, principalmente, como ele se distribui no território brasileiro. É uma questão de tempo e espaço na política, né? Como essas duas dimensões se reconfiguram. Entendi, para a gente ter um contexto, né? A reeleição, ela surgiu em 1997. Foi com a emenda constitucional número 16. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Na época, a justificativa principal era dar continuidade a projetos importantes como o Plano Real. Isso, precisamente. Essa emenda de 97 embora tivesse essa intenção de continuidade administrativa, de estabilidade, ela sempre foi alvo de debate, né? Surgiram muitas críticas sobre o uso da máquina pública nas campanhas, a criação de certos vícios políticos. Sim, lembro bem dessa discussão. E o curioso é que o próprio FHC, anos depois, ele mesmo passou a questionar um pouco o modelo que o beneficiou lá atrás. Isso mostra como a percepção sobre os efeitos da reeleição foi mudando com o tempo. Pois é. E aí entra a parte da geografia que o artigo explora, que é o ponto central para a nossa conversa hoje. Porque a proposta não mexe só no calendário, como você disse. Ela pode mexer no mapa do poder. Como é que um mandato de 5 anos, sem poder ser reeleito, impactaria o território? Qual a leitura geográfica disso? Então, a geografia política, ela enxerga o território como um palco mesmo, um espaço de disputas de poder. Quando você muda o tempo do mandato e proíbe a recondução, você altera o ritmo dessas disputas, entende? Aham. Com 5 anos, a gestão talvez fique menos focada naquela urgência da próxima eleição e consiga pensar mais em planos de longo prazo. Isso poderia ter um alcance territorial diferente. Talvez mais amplo, cobrindo áreas que nem sempre são prioridade eleitoral imediata. O tempo político se estica e o espaço de atuação pode mudar junto. Interessante essa conexão tempo-espaço. E o artigo também fala da ideia de unificar todas as eleições, né? Federal, estadual, municipal, tudo no mesmo ano. Isso concentraria a disputa no tempo, mas imagino que também no espaço, não é? Forçaria todo mundo a pensar em estratégias que abracem todas as escalas ao mesmo tempo. Exatamente. Essa simultaneidade é um ponto-chave. Ela pode acabar favorecendo partidos e estruturas que já têm uma capilaridade nacional maior, né? Que conseguem se organizar em todo o território. O artigo até menciona que poderia racionalizar custos de campanha, o que é um ponto, mas, por outro lado, levanta um alerta importante. Será que as pautas nacionais não acabariam ofuscando discussões locais, que são super importantes para o dia a dia das cidades, dos estados? O risco real. Cria-se ali um novo mapa temporal e espacial da competição política, com dinâmicas bem próprias. E o fim da reeleição em si, o que isso significaria territorialmente, olhando por essa lente geográfica. Aqui que a coisa fica bem interessante, eu acho. Olha, potencialmente, significaria mais alternância de poder, é o que o artigo sugere. Do ponto de vista geográfico, isso poderia enfraquecer aqueles grupos políticos mais tradicionais, sabe? Que dominam certas regiões há muito tempo, às vezes décadas, as chamadas oligarquias regionais. Certo. Então, poderia abrir espaço para uma redistribuição das oportunidades políticas, talvez beneficiando áreas, regiões que historicamente tiveram menos voz, menos representação. E a análise avança para as implicações sociais disso também, né? Ligando essa alternância a uma possibilidade de maior representatividade. É isso. Sim, exatamente. A ideia é que quebrar esses ciclos de reeleição poderia dificultar um pouco a perpetuação das mesmas elites no poder, né? Dar uma renovada. E os mandatos mais longos, por sua vez, bom, eles poderiam criar um ambiente talvez mais favorável para projetos de médio prazo. Coisas como educação, infraestrutura. Que demoram para dar resultado visível.
Exato. Projetos que exigem mais tempo para maturar e que podem ter um impacto territorial mais duradouro, mais estrutural. Mas a análise não é só flores, né? O artigo também aponta um contraponto, um risco importante ligado à fiscalização popular, certo? Sim, esse é um ponto crítico levantado. A questão é, se o governante não precisa mais buscar a reeleição, será que a pressão popular direta sobre ele diminui? Boa pergunta. Porque, querendo ou não, essa necessidade de prestar contas para conseguir um novo mandato funciona muitas vezes como um mecanismo de controle social e de cobrança da população. Faz sentido. Sem isso, talvez a gente precise fortalecer outros mecanismos de accountability, de responsabilização. Então, para a gente ir amarrando a análise do artigo, a proposta é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Não é só mudar uma regra. É de fato uma tentativa de reconfigurar o tempo e o espaço do poder no Brasil, com um potencial aí de descentralizar forças e, quem sabe, até alterar um pouco a cultura política que hoje é muito focada nesse ciclo eleitoral mais curto. Realmente ilumina esse potencial transformador no território. Mas, como o próprio artigo conclui de forma cautelosa, uma coisa é o potencial na lei, outra é a prática. Como essas novas territorialidades, né, essas novas formas de exercer o poder no espaço, como elas vão ser de fato construídas, ocupadas e vividas socialmente e politicamente, é isso que vai definir o sucesso, o alcance real da medida. Fica a reflexão, então. Fica a reflexão. Será que a gente vai ver uma descentralização genuína do poder ou só novas estratégias de concentração se adaptando a esse novo ciclo de 5 anos? É algo para a gente observar de perto caso a mudança avance.